interpretativo, tá? Aqui são só alguns exemplos do pacote. Primeira coisa, nós estamos na Finlândia. Então tem quem é a gente, quem é o nosso filho, por que a gente está na Finlândia, quantos anos tem o nosso filho, a educação da gente, por que a gente quer fazer aquilo e por que eles são a população-alvo da gente. Toda uma explicação. Mandamos uma fita também com tudo isso, a gente falando para eles que a gente gostava deles, confiava neles, queria a participação deles e tudo. Isso foi apresentado para eles. Uma explicação visual de como eles têm que manusear o Probus e como eles fariam para devolver esses Probus para a gente. O Probus vem dentro de uma pasta, foi criada uma logo com a gente e com eles, que é a bandeira da Finlândia e a bandeira do Brasil, porque eles trabalham muito com fibra para desenvolver artesanato e acham que a fibra é uma coisa forte e que vence muito a pobreza deles. Então, o nome é Fibra, uma homenagem a essa questão de querer vencer com a própria sustentabilidade da comunidade, da própria comunidade. O envelope vinha perguntando, opcional, nome, escolaridade, renda familiar, todos aqueles dados clássicos de estatística que a gente tem que ter. Porque no final a gente recebeu muito mais coisa do que a gente imaginava. A máquina descartável, com 17 fotos que a gente pedia para eles seguirem esse roteirinho, tá? E as outras que eles tirassem o que eles quisessem, eles sentissem vontade. O diário, onde cada dia tinha uma pergunta: o que você tomou de café da manhã? Você tomou banho hoje? Como é que foi o seu banho? O que você almoçou hoje? Que hora você acordou? Que hora você foi dormir? Que hora você se preparou para dormir? Teve algum fato engraçado na sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? E coisas sobre tecnologia, porque a gente estava mexendo com high-tech e low-tech. Então a gente perguntava: hoje você falou no celular, você sabe o que é internet, você sabe navegar pela internet, coisas desse jeito. Era uma vez aquela técnica de conte uma história, só que a gente começou a história, porque o nosso foco era tuberculose, né? Era desenvolver sistemas para tuberculose, essa foi a primeira sonda. Então a gente conta a história de um rapaz que estava com muita tosse, vai numa festa e as pessoas começam a excluí-lo, aí vem uma agente de saúde falar com ele, e elas continuam então a história, contando, porque aí a gente vai conhecer o que elas fariam, as pessoas da comunidade e as agentes de saúde, o que elas fazem quando tem alguém tossindo, como é que elas suspeitam se é tuberculose ou não é tuberculose, quais são os procedimentos que elas fazem ali para aquela pessoa chegar a um posto de saúde. O fotográfico a gente fez essa etiqueta que eles poderiam prender na máquina, que aí eles iam ticando o que eles já tinham feito, e fez essa instrução aqui pedindo para eles tirarem fotos lindas, fazendo uma coisa bem legal, assim, uma mensagem bem emotional para eles se sentirem fortalecidos e sentirem a gente mais próximo. Cartões postais, onde a gente põe dentro do envelope e manda como se fosse um cartão para ele. Então você tem aqui, por exemplo, esse aqui, do Tony Ramos, que eu estava falando, que ele está pensando na Glória Pires e querendo casar com ela, que o sonho dele é sair lá da Grécia, se olhando a novela para poder entender e poder chegar até ela. E aí a gente pergunta: você tem um sonho? Qual é esse sonho? Conta um pouco pra gente. E aí eles vão contando um pouco disso, e aí eles têm uma empatia com a novela, tiveram tão forte que aí eles falam: não, se eu fosse o Tony Ramos eu faria isso, mas na minha vida, eu se estivesse no lugar dele, pudesse ter um sonho, eu faria. Aí eles começaram a contar várias coisas. Teve essa cena aqui em que o marido da Julia Lemons, eu esqueci o nome dele, o filho vai parar no hospital e a gente pergunta: vocês teriam, num caso desse, onde o seu filho é atropelado, condições de estar num hospital rapidamente para o seu filho ser atendido? Como seria a situação de vocês? Então eles contam coisas muito mais interessantes. E eles adoram essa questão de vir no envelope, que depois eles fecham, selam e mandam pra gente. Então tem toda uma bossa por trás desse Control Probes, que eles nunca puderam mandar um cartão postal, eles nunca receberam um cartão postal, então eles estão mandando cartões postais com dados fantásticos pra gente, depois é só colocar no softwarezinho e tratamento de conteúdo, né? Tem alguns de ícones que o Marcelo fez para brincar um pouco, ele é designer gráfico, eu sou designer estratégico na parte de metodologia. Tá? Futebol, mexendo toda, né? Questão de saúde. Então você teria, essa foi a nossa escolha. E esse aqui, que é uma brincadeira, é baseado no Vesven, onde você tinha que mostrar a cara do seu produto, você tinha que fazer a propaganda do seu produto. E a gente utilizou agendas de telefone, que era uma coisa que a gente precisava, televisão, computador, e o outro produto seria um médico, um advogado, um político, um bombeiro ou um agente de saúde, né? Eles escolheriam qual produto desses, a gente brincando com as pessoas, né? Quem que ele confiaria e que tipo de
de advertisement ele faria para aquilo, que slogan ele criaria ali, né? Então foi interessante ver o quanto eles não confiam nos políticos, quais tipos de slogan eles fizeram para o político, quais eles fizeram para a polícia, quais que eles fizeram para médico, ainda diferenciaram médico do posto de saúde, médico da comunidade, médicos de determinados hospitais. Então você vai recebendo uma gama de dados que, se você perguntar, você não recebe isso deles, né? Era por escrito que eles respondiam? Esse aqui, eles tinham algumas coisas por escrito, tinham alguma coisa para marcar, e eles tinham um gravador à disposição deles. Eles podiam gravar, e algumas pessoas foram pela comunidade, isso que foi engraçadíssimo. Então tá aqui, nós mandamos para essas 9 pessoas, mas, por exemplo, a gente botou uma foto que era: abra sua geladeira e tire a foto de tudo que tem dentro para a gente conhecer o aspecto nutricional da sua casa. E era exatamente assim a frase. Primeiro teve um debate, o que é aspecto nutricional? Tinha 650 pessoas reunidas e os médicos e o pessoal anotando o que estava acontecendo, porque isso é exatamente uma provocação para eles, né? Segundo, quem é que tem geladeira? Terceiro, depois que tem a geladeira, quem é que vai mostrar a melhor geladeira ali para eles? Então, nessa discussão que teve, que os nossos assistentes de pesquisa e os médicos gravaram, já veio uma enorme informação de dados para saber quem tem geladeira, o que eles sabem sobre nutrição, o que não sabem, que seria uma coisa que num questionário normal a gente talvez não tivesse. Bom, aqui eu já expliquei mais ou menos o que tem em cada um, né? Que agora eu vou ter que ir rápido, porque tem 10 minutos. Você quer fazer uma pergunta rápida? Não, tal como. Bom, então o que a gente fez? A gente, a partir do PROPS, a gente teve um entendimento enorme daquela comunidade. Muito melhor do que se a gente focasse em alguma coisa e fizesse aquele questionário tradicional, que a gente viu que eles não iam responder. Eles mesmos deixaram claro para a gente. Então, a informação recebida por meio dos especialistas da área de saúde, que a gente fez os tradicionais e fez um PROPS oral com eles, brincando muito, a gente começou a ver que a gente tinha que ver atitudes e crenças dos participantes, experiências individuais e coletivas, sonhos, esperanças, suporte social, situação nutricional, acesso ao sistema de saúde e situação ambiental e comportamental. E mais a interação com a aparelho. Tá aqui. Redução de emprego, que a comunidade pediu para que a gente visse, educação, acesso à informação, reintegração dessa sociedade na comunidade, que eles se sentem completamente excluídos, melhoria da saúde, além de considerar a interação dos participantes com os mais diversos aparelhos tecnológicos por causa do high e low tech. Isso tudo, dentro do pacote de PROPS, você consegue ter em 7 dias toda essa informação deles. Lógico que é muito dado, muita foto, e você vai ter que tratar isso visualmente da melhor maneira possível. Isso aqui é só mostrando